Estava vendo um fantasma, mas não. Aquela mulher tinha ouvido a voz da resposta da oração da igreja. Glória a Deus. E a partir daquele momento, a igreja parou de orar por Pedro. Por quê? Porque Deus ouviu as orações e deu a resposta da oração. A igreja perseverou em oração. Chegou a resposta de Deus. E quando a resposta de Deus chegou, a igreja agora se dispôs a orar por outro propósito. Aleluia. Porque de tanto orar, obteve a resposta de Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que nós nessa noite possamos buscar mais, firmar o nosso caminho na palavra de Deus. Porque lá em Mateus 10, 22, Jesus diz: serei odiados por todos por causa do meu nome. Então aquele que vive o verdadeiro evangelho, que busca o evangelho genuíno, o crescimento espiritual, que busca manter a sua salvação intacta, que não busca, aleluia, glória a Deus, a viver na prática da iniquidade, que busca, aleluia, a zelar pela graça que nos foi dada através do Senhor Jesus, que é a salvação. Esse está se aproximando de ter sua casa dia após dia edificada sobre a rocha, que é Cristo. É por isso que ele diz lá em João 15, 10: aquele que me ama, ama os meus mandamentos, ama a minha palavra, assim como eu amei o mandamento do Pai. Aleluia. Então se vocês, aleluia, Jesus falando para os discípulos, se vocês amar os meus mandamentos e as minhas palavras, eu também vos amarei. E o Pai que me ama também vos amará, porque vocês estão ouvindo a minha palavra. Então quem busca a palavra de Deus, quem busca se conectar à palavra de Deus, quem busca viver a palavra de Deus, esse, aleluia, está sendo amado por Jesus e pelo Pai, porque está amando o mandamento que Ele nos deixou e está buscando firmar a sua casa sobre uma rocha. É por isso que Pedro não se preocupou nesse ambiente que ele estava, porque ele estava convicto em quem ele estava crendo. A casa de Pedro estava edificada sobre uma rocha, a pedra angular, a estrutura, aleluia, de Pedro estava numa base forte, uma base eterna, uma base soberana, que é Cristo, que é a palavra de Cristo. Aleluia. A gente passa por tribulações, por adversidades, a gente passa por aflições, por perseguições, por caluniações. Nós somos vendidos, mas a igreja não pode se surpreender com isso. É bíblico. Amém, quando Jesus diz: por causa do meu nome sereis odiados por todos, é porque vai acontecer. É verdade. E não é de agora. Não pense que perseguições na igreja geral do presente século é maior do que a igreja primitiva. Claro que não. Então vem desde quando Pedro e os discípulos foram batizados, que essa perseguição começou. E vai continuar até a vinda de Cristo. Amém. Então quanto mais batem, quanto mais querem fechar, mais a igreja cresce, mais a igreja se fortalece. Amém. E tudo que acontece é para despertar a igreja a orar por um propósito só. Amém. Porque a gente tem que saber em quem a gente crê, a quem a gente serve. E a gente serve a um Deus tremendo e a um Deus poderoso. Então que nessa noite nós possamos sair daqui, aleluia, com essa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda que tentem, ainda que se levantem, jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando Jesus diz para o próprio Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno jamais é para atacar. Porta é para defender. Porta quer fechar. Aleluia. O inferno quer fechar, mas não prevalece. Quanto mais se fecha, mais a gente avança. Amém, Jesus. Quanto mais se levanta, mais a gente cresce. Quanto mais bate, mais a gente se fortalece. Então que a igreja de Cristo nessa noite, com essa humilde palavra do Senhor Jesus, que Ele tem ministrado ao meu coração, aleluia, é que nós possamos sair daqui mais do que edificado, mas com a convicção no coração em quem nós temos crido.
Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus para deixar esta saudação da parte do Senhor Deus. Amém, aleluia. E que nós possamos sair daqui com a convicção de zelar pela salvação Aleluia. e de buscar o fortalecimento sobre a base que é Cristo. A Glória a pedra Deus, fundamental que é aleluia. Cristo. Nós somos a estrutura, mas é a base, aleluia, que nos fortalece e que nos mantém intacto. E o processo que a gente passa, mais na frente servirá de testemunho para a edificação da igreja. Então suporte o processo, as dificuldades, as dores, suporte o sofrimento, suporte as aflições, aleluia, porque a igreja do Senhor, glória a Deus, tem o Senhor que zela por ela, que cuida dela e que nos dá livramento e que nos fortalece. Amém, meus irmãos? Eu peço desculpa pela voz que está assim, eu estou um pouco cansado, mas Deus é fiel e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu creio que agora nós iremos orar para finalizar o culto e seguir a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Amém? Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, né, irmão? A Amém. gente ouviu uma palavra muito forte do tempo, Amém, Jesus. do tempo de Paulo, tempo de Pedro, né? Era o tempo de Paulo também, né? Era. Tempo de Pedro e de Paulo. Uma palavra muito forte ali no tempo daqueles homens, que eram os homens que sofreram muitas perseguições, passaram momentos difíceis ali da vida, momento muito, muito difícil, irmão. Mas não deixava Jesus, apanhava, não abandonava. E tem uma coisa, irmão, ele sofria por Cristo. É o que está faltando hoje, a gente sofrer por Jesus. Que muitas vezes tem gente que aceita Jesus quando leva qualquer um vento forte, uma topada que logo para na caminhada. E aqueles homens apanhavam nas praças públicas, anunciando a vida de Cristo e não parava. E a palavra que o irmão leu aqui agora foi muito forte, que Pedro, para chegar naquela prisão, apanhou demais. Mas quando ele apanhava, mais Deus enchia da graça. Glória a Deus. Cada uma lapada daquele era mais uma força que Deus dava a ele. E era aquele, edificava o dor em cima daqueles homens. Que Deus é quem bota a mão para que as pancadas não quebrem nem um moço da costela, que era muito cacete naquela época, misericórdia. Mas nós vamos orar, agradecer a Deus nessa noite, né? Grato a Ele, que Ele nos fez, a gente trouxe a gente para esse lugar para adorar. Trouxe a nossa Márcia, foi a primeira levita que chegou, depois Ceissa, a irmã Valquíria, e eu tenho como agradecer a meus irmãos, que eu digo sempre. Um dia está cheio, um dia vazio, a gente sempre trabalhando. A gente não deixa de fazer a vontade de Deus, a obra, porque Deus bota muitas vezes a gente em prova, vem a casa está cheia, aí vem com 2 pessoas, com 3, com 4, e aí vem com 50, com 30, 40, e a casa pequena, e quanto mais ela é grande também vem gente que gosta de lugar grande, espaçoso, mas Deus dá a pequena para chegar a grande. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, apresentar a família que está em luto, está em sofrimento, a família de Marluce está ali no sofrimento muito grande, perderam um ente querido, um jovem com 18 anos de idade, e o sofrimento é muito grande naquela família. Vamos apresentar eles, orar por eles, que o sofrimento tem sido grande, viu, irmão? Porque quando a gente perde um ente querido, a gente sofre demais. Que Deus abençoe toda aquela família, que Deus continue dando força, fortificando. Eu não pude ir para o velório, porque eu estava muito chumbado, muito doente. Foi uns 3 dias meio chubado, e hoje um dos piores dias. E quando eu soube também na notícia, fiquei muito triste, porque ali era um povo de conhecimento meu, muito grande, considero muita família, e eu não pude ir. Que eu tinha ligado de ir para lá para poder fazer pelo menos o curso funeral, mas não aguentei ir, está muito abalado.
mas o Deus sabe de tudo, nosso Deus eterno. E vamos orar para entrar essa família, para que Deus conforte nessa noite. Quem mais precisa de oração? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, e hora grandiosa e maravilhosa, quando estamos encerrando um trabalho desse com a Tua permissão, Pai querido, nesta noite linda de sexta-feira, Pai, encerrando esse trabalho, agradecendo a Ti por tudo que Tu nos tem feito, Pai querido e Pai amado. Estou Te apresentando uma família de Jovelina, ali que está no sofrimento grande, perderam um ente querido, Pai querido, Pai amado, fortifica aquela família, Pai, dá força a eles, para que eles possam, Pai, resistir, passar um momento difícil, Pai. Passa o passo no coração daquela família, Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Altíssimo Pai, soberano e Criador divinal, Pai Altíssimo, majestoso, Pai querido, abençoa e salva a alma para o Teu reino nesse lugar. Abençoa, Pai querido, morador da localidade. Abençoa, Deus eterno, ó Pai querido, Altíssimo Pai. Pai, todos os moradores, todas as crianças, dai, Pai, livramento das criancinhas, Pai, traz a filha de branco para casa, Pai, abençoa as criancinhas que estão sofrendo com essa gripe tão forte, ó Deus eterno, abençoa o Teu servo, Pai, amante da nossa alma, entra lá nos hospitais, Pai querido, naquele aniversário, Pai querido, daquelas crianças, Pai, ali entra e dá saúde àquelas criancinhas que estão ali internadas, Pai querido, aqueles adultos que estão clamando pelo Teu nome, naquelas mesas de oração, ó Pai querido, entra lá, Jesus, Deus eterno, Deus altíssimo, Pai soberano, ó Pai, abençoa o morador da localidade e abençoa todos os comerciantes, Pai, dessa área, Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Pai, chegamos a Ti, coração cheio de alegria, Pai querido, para Te agradecer por tantas maravilhas que nós temos passado, Pai eterno e Pai amado, altíssimo, soberano e majestoso divino. Estou também Te apresentando o pastor Zezinho, a família dele, Pai eterno e Pai altíssimo, Pai, todos os familiares, os presbíteros da nossa igreja, Pai querido, diácono, ó pastor e Pai, estou Te apresentando a toda da nossa igreja do Ministério Portas Abertas, Pai querido e Pai amado, abençoe também a Confim, ó Deus eterno, vou Te apresentando também, Pai, nosso pastor Francisco, a família dele, Pai querido, abençoa Deus eterno, altíssimo e majestoso divino, Pai querido, abençoa todos os familiares do nosso irmão Luiz, lá do interior, abençoa ele, dá força a ele, Pai querido, faça que nosso irmão Luiz consiga, Pai, o desejo do coração dele, porque Tu prometeu e Tu vai cumprir. Pai querido e Pai amado, tudo isso nós te pedimos e Te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre, Pai querido. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja querida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.